Boa tarde, minha amiga, meu amigo. Me chamo Diácono Ivanildo. Boa tarde, eu me chamo Diaconisa Rose. Então, pessoal, Deus, Ele tem procurado pessoas fiéis, pessoas com o coração disposto a obedecer à voz dEle. E nós estamos vivendo um momento onde o mal, ele tem trabalhado muito na mente do ser humano, com engano, com mentiras. A palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom, parece ser direito, mas leva a caminhos de morte. Então eu digo para você, minha amiga, meu amigo, cuidado. Às vezes nós andamos tão acelerado. Eu estava falando para minha esposa agora há pouco, a gente se preparou para ir fazer uma oração em uma loja, só que foi cancelado. Que quem corre 100 metros ou 1000 metros e quem anda 100 metros e anda 1000 metros é a mesma coisa. A única diferença é que quem está correndo não vê detalhe. Ela quer saber só do alvo. Ela quer saber só do foco da chegada. Mas quem está andando também, à beira do caminho, ela vai vendo os detalhes. Ela vai vendo os pró, o que é bom, o que não é bom. E ela pensa. Quando você está correndo muito, você não consegue pensar. Você não consegue identificar o mal. O mal, muitas das vezes, ele anda muito bem escondido, de uma tal maneira que às vezes a gente não consegue detectá-lo. Por quê? Na agitação, nós acaba naufragando. Eu lembro que o bispo, uma vez, ele falava sempre o cavalo do bandido. O cavalo do bandido, ele estava em um galope tão grande, tão grande, tão grande, que quando ele chegou em um determinado ponto, esse cavalo parou e caiu morto. Quando foi fazer o diagnóstico, eles identificaram que o cavalo já estava morto há muito tempo. Então nós temos que ter cuidado, porque a correria do dia a dia, ela é muito grande. Mas se nós não vigiarmos, nós podemos estar correndo morto e sem saber que está morto, não é verdade, Rose? Verdade, com certeza. E é tudo que você está dizendo aí é um fato, porque eu acredito que aconteceu isso com a esposa, né, de Jó. Ela queria tanto que mudasse aquela situação, uma situação que estava tendo mais perda do que tudo, né? E ali eu acredito que houve um conjunto de coisas, mas aí ela não conseguiu não parar de falar, reclamar, e ali ela, infelizmente, foi o que ocorreu, né? Ela ficou muito olhando para trás, e esses sinais hoje, nos dias de hoje, pessoas ansiosas, pessoas que estão passando por, como é que se pode se dizer, é uma pessoa que ela tem sinais de ansiedade, ela fica aflita no hoje, ela quer resolver hoje, ela não quer deixar para amanhã. Ela quer fazer o que foi o que ela pensou, o que ela disse,
e muitas das vezes não deu certo. Mas quando a gente coloca por um lado espiritual, nós temos que dizer, né? Seja tudo feito segundo a vontade de Deus. E Ele sabe o que é o melhor. Ele sabe o dia da manhã e nós não sabemos. É assim que eu penso. Você vê que a ansiedade da mulher de Jó era tão grande que ela era uma louca. Ela disse assim para Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó estava seguro. Satanás, ele sempre vai querer investir em cima das mulheres. O homem, ele trabalha com o lado racional. Uma razão, né? As mulheres, ela trabalha com o lado emocional. É o ver, né? Por isso que quando o homem ele é destruído porque ele viu. Você vê o caso de Davi, ele viu a mulher de Urias e caiu. A Eva já foi no que ouviu, né? Eva ouviu a serpente, Eva queria poder, queria conhecimento. E caiu e levou o seu marido à destruição. Olha só o que a palavra de Deus diz. Lá em 2 Crônica 12, do 1 em diante. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reinado, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ela todo Israel. Às vezes, você quer tanto algo, que quando esse algo é confirmado, você acaba deixando a lei de Deus, os caminhos de Deus. Tem muitos homens e muitas mulheres de Deus andando cego, com uma patente, com um título, foi confirmado o seu reinado, mas estão cegos. Eles não conseguem mais entender a voz de Deus. Eles não conseguem mais entender o chamado de Deus para a vida dele. E às vezes, quando Deus usa, às vezes a gente acha que é a própria pessoa que está falando. Não, é você. É você que quer, não é Deus. Por quê? Porque está na correria do dia a dia. Sabe? Está tão ansiosa pelas coisas momentâneas. Está tão ansiosa pelas coisas banais. É importante, mas não é tão importante como estar em comunhão com o Espírito Santo. Então, minha amiga, meu amigo, eu digo para você, vigia, cuidado. A Bíblia diz que Satanás está em derredor de nós. E Satanás, muitas das vezes, não é um espírito somente, não. São pessoas invejosas, são pessoas que querem semear dentro da tua mente, do teu coração, palavras de dúvida, palavras de medo. Eles vêm com uma palavra suave, mas para poder te derrubar. E a Bíblia diz que quando o reinado de Roboão foi confirmado, ele deixou a lei de Deus. Ele abandonou os caminhos de Deus. Ele não queria mais seguir a palavra de Deus. Não é como eu quero. Não é como a Rose quer. É como Deus quer. Se eu sou guiado pelo Espírito, é a vontade do Espírito que está sobre mim. Tem a minha vontade também, mas é a vontade do Espírito. E quando eu não estou no Espírito, eu consigo entender que é o homem que está falando. É o homem quem está falando. Às vezes Deus revelou claramente e nós não conseguimos entender, muitas das vezes, que é o Espírito Santo que está falando. Eu tenho estado conectado com Deus constantemente. Constantemente. Porque
Ele é o único que pode nos dar a direção certa, meu amigo. A bússola do homem e da mulher de Deus é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra da Rose. Se a tua ideia, se o teu projeto, se o teu plano, Deus gostar dele, Deus investe nele. Mas se Deus não gostar, ele cancela ele. Não é verdade, Rose? Com certeza. A Rose vai fazer uma oração para Deus ele nos dar essa sensibilidade de ouvir a voz dele. A voz de Deus não vai vir como a voz de um trovão, meu amigo. A voz de Deus não vai vir como uma voz do além. A voz de Deus vai vir através de um servo, através de um filme, através de um louvor, através de um versículo. É assim que Deus trabalha. Hoje vai fazer uma oração para que nós possamos ter mais sensibilidade de ouvir a voz dele. A vontade dele era que nós viéssemos fazer esse vídeo aqui hoje. Não era a visita, era o vídeo. Não que nós não foi. Nós fomos lá, mas o rapaz não se encontrava. Faz a oração, Rose. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, perdoa as nossas falhas, nossas transgressões, iniquidade. Meu Pai, nos ensina a ser teus servos, seus filhos, nós te obedecer, nós ser direcionado pelo teu Santo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Conduz a gente, meu Pai, a toda a verdade, para que a gente venha, meu Pai, cada dia mais se aproximar de Ti, porque quando nós não ouvimos a Tua voz, meu Pai, é o normal se distanciar. Por isso, meu Senhor, conduz os nossos passos, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso deitar, tudo venha a ser segundo a Tua vontade. Sim, meu Deus. Visita essas pessoas que estão, meu Pai, ouvindo esta oração, fortalece da paz, da direção, da sabedoria, da equilíbrio, que ela venha tomar decisões certas, meu Pai, no Espírito, não com a cabeça quente. Sim, meu Pai. Mas sim, meu Pai, ouvir a Tua voz, porque Tua voz, meu Pai, fala. Não temas, coragem, vai que eu sou contigo. O diabo sempre tem trabalhado, meu Pai, para botar conflitos, discórdia e assim por diante. Seja ele repreendido, correntado pelo Teu sangue, que há poder, cai por terra toda força maligna. Seja agora visitado por Deus, abençoado a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.